Olá, meu nome é Juan Carlos da Silva Nascimento, sou graduado em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, UFAP, e juntamente com minhas companheiras de curso, Edneide Santos, Larissa Dias e Tamires Lopes, orientado pela doutora Marilene Lima, apresentamos o trabalho intitulado A Ação Antagonista de Fungos Filamentosos e Extratos Vegetais sobre Bactérias Patogênicas, estudo in vitro. Os antimicrobianos têm como função a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos ou deteriorantes como bactérias e fungos e podem ser derivados de origem microbiana, vegetal e animal. Esses compostos têm capacidade de interagir com moléculas-alvo e interferir na função das células de micro-organismo com mecanismos antimicrobianos, principalmente gerando modificações nas propriedades da membrana citoplasmática e no metabolismo energético, além de inibir a síntese de ácido nucleico. E tratando-se de antimicrobianos de origem microbianas, as bacteriocinas recebem notoriedade e basicamente são peptídeos com atividade antimicrobiana utilizados como conservantes alimentares naturais. Importante investigar o potencial de culturas fúngicas e vegetais que apresentem propriedades antimicrobianas e diante desse exposto, o objetivo desse trabalho é avaliar o potencial antimicrobiano de extratos brutos elaborados a partir de plantas e de fermentação fúngica. Os fungos filamentosos são micro-organismos comumente encontrados nos mais diversos tipos de ambiente, sendo capazes de realizar fermentação, processo envolvendo reações químicas catalisadas por enzimas, no qual a matéria orgânica presente no inóculo é convertida em várias outras substâncias. Os antibióticos são metabolitos secundários sintetizados a partir de fungos e ou bactérias, caracterizados por possuir a capacidade de inibir ou causar a morte de bactérias ou fungos. Eles são provenientes de metabolismo celular, embora possa ser sintetizado quimicamente. Os antibióticos sintéticos são substâncias sintetizadas em laboratório ou de origem vegetal que apresentam baixa toxicidade para as células normais do hospedeiro e alta toxicidade para o agente agressor. O experimento foi conduzido no Laboratório de Microbiologia do SENLAG da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, em Garanhuns. As amostras vegetais de uxi amarelo, cravo da Índia, manjericão, orégano, louro, unha de gato e noz moscada utilizadas nesse estudo foram adquiridos no comércio local. E já os fungos foram isolados de alimentos como pão, batata doce, casca de laranja, queijo de cabra e sorvete. Esses foram cultivados individualmente em meio à batata destrose em condições de aerobiose na temperatura de 28 graus Celsius para identificação morfológica. Em seguida, cada especiaria foi pesada 10 gramas e adicionada em Erlenmeyer de 250 ml individualmente. Adicionou-se uma solução hidroalcoólica a 50%. Os preparados foram armazenados em bancadas protegidas da luz por 8 dias, a temperatura ambiente e umidade relativa de 78%. Após esse período, os extratos foram filtrados e colocados para secar em estufa a 42 graus. O material foi ressuspendido com uma solução de dimetilsulfóxido a 10%. Os extratos foram armazenados a menos 20 graus Celsius até o momento das análises. Produção dos extratos brutos em fermentação submersa por fungo filamentoso. Cada fungo foi submetido individualmente a diferentes meios de cultivo para a produção dos extratos. Foram eles o meio de fécula de batata, fécula de mandioca, meio leite, meio peptona e meio gelatina. E para avaliar a ação dos extratos produzidos foram utilizados Staphylococcus aureus ATC 25923 e Salmonella ATC 70623. Os micro-organismos foram mantidos sob congelamento a menos 20 graus Celsius. A reativação dos mesmos ocorreu 48 horas antes do experimento utilizando caldo BHI. O teste de atividade antimicrobiana foi realizado pela técnica de difusão em disco, Kibbe-Bauer, para tanto disco de papel de filtro de 10 mm. Foram preparados e autoclavados a 21 graus Celsius por 15 minutos. Foram preparadas placas de água Miller-Hinton para a realização dos testes e cada bactéria foi ativada 24 horas antes da análise em caldo BHI e em seguida foram preparadas suspensões a 10 a 8ª unidade formadora de colônias por ml de cada micro-organismo, correspondendo à escala de 0,5 McFarland. Os resultados da atividade antimicrobiana dos extratos vegetais contra estirpes de Salmonella e Staphylococcus aureus estão na tabela 1. Podemos observar que ambas as bactérias apresentaram resistência
resistência aos extratos de louro, unha de gato e manjericão. Por outro lado, Staphylococcus aureus e Salmonella tiveram halos de inibição de 9 e 2 mm nesta ordem para o orégano, sugerindo sensibilidade. Resultado semelhante foi observado por Silva em 2010, utilizando também orégano contra bactéria do gênero Salmonella. Também podemos observar que Staphylococcus aureus formou halo de 10 mm na presença do extrato de cravo da Índia, já Salmonella foi resistente. Ainda com relação a Staphylococcus aureus, foram observados halos de 5 e 4 mm para os extratos de unha de gato e noz moscada, respectivamente. No estudo conduzido por Silvestre em 2010, os autores relataram a atividade antimicrobiana do cravo da Índia contra Staphylococcus aureus. O mesmo não foi observado por Salmonella, sugerindo maior eficácia contra as bactérias gram-positiva. Na tabela 2 são apresentados os resultados da ação dos fungos isolados frente a Staphylococcus aureus e Penicillium sp3, oriundo dos meios de fécula de mandioca, leite, peptona e fécula de batata, foram capazes de inibir o crescimento de Staphylococcus aureus. Em contrapartida, foi observado crescimento na presença do meio gelatina, sugerindo resistência. Já os fungos Penicillium sp2, em contato com a placa com Staphylococcus aureus, mostraram-se eficazes apenas no meio de peptona e gelatina. A ação antagonista dos fungos isolados frente a Salmonella enteritidis estão presentes na tabela 3. O Aspergillus 4 extraído do meio peptona e proteína do leite ocasionou halos de inibição de 15 mm para a espécie bacteriana de Salmonella enteritidis. Por outro lado, os demais apresentaram resistência. Os agentes Salmonella enteritidis e Staphylococcus aureus também foram testados frente aos antimicrobianos gentamicina, ampicilina e cefalotina, sendo sensíveis a todos eles, sugerindo melhor atividade antimicrobiana que os extratos vegetais aqui testados. Costas e colaboradores, avaliando a atividade antimicrobiana destas mesmas drogas, gentamicina, ampicilina e cefalotina, contra cepa de Staphylococcus aureus isolado de mastite bovina, relataram que 80% dos isolados foram resistentes à ampicilina. Em contrapartida, 80% dos isolados foram sensíveis à gentamicina, resultado semelhante ao observar nesse estudo, onde 100% dos isolados mostraram sensíveis. Conclusões: viu-se grande variação entre os perfis das estirpes frente os extratos naturais de vegetais, tendo resultado positivo de inibição com o uso do extrato de cravo da Índia e orégano. Considerando a importância e o cuidado na administração de antibióticos, tendo em vista as possibilidades de causar resistência à bactéria por uso indiscriminado, indevido e em excesso de fármacos, os resultados sugerem que os extratos possuem atividade antimicrobiana contra as estirpes. Essas são as referências utilizadas e é isso. Obrigado.